Sabia que para muita gente, o local de trabalho se torna um ambiente difícil e de opressão? Não necessariamente por baixa remuneração ou pelo assédio moral dos patrões. Muitas vezes, o problema vem da violência de gênero e da LGBT-fobia, que também muitas vezes parte de próprios companheiros e companheiras de trabalho. Esse é o tema do programa de hoje. Esse é mais um episódio do Nós Vestimos Todas as Cores, uma iniciativa da CNTRV CUT, realizada com apoio do Solidarity Center e da Louds Foundation. E para conversar sobre os desafios de LGBTs no dia a dia do local de trabalho, eu estou aqui do meu lado com a Franciele. Ela é trabalhadora do ramo vestuário, uma mulher lésbica, jovem, com 30 anos, e que desde a adolescência trabalha na área de confecção. Fran, obrigado por ter topado falar com a gente e dividir um pouco da sua experiência. Conta um pouquinho como que você parou, foi chegar nesse ramo de confecção, porque normalmente o estereótipo, né, são de mulheres mais velhas. Você é uma mulher jovem que desde os 16 trabalha nessa área, como que você chegou lá? Obrigada pelo jovem, primeiramente. Claro. É mais jovem que eu, então é jovem, né? A cidade onde eu nasci era uma cidade muito pequena. O ramo do vestuário, ele fazia girar, praticamente ainda faz, né, a cidade. Então, eu comecei aos 16 como o primeiro emprego mesmo, assim, que a cidade disponibilizava. E tô aí até hoje. E depois você saiu de lá e foi para uma cidade maior, Sorocaba. Sim, fui para Itapetininga, depois de Itapetininga vim para Sorocaba. Tô aqui. E uma coisa, Fran, que eu queria começar já a conversa nesse sentido. Uma coisa que não deveria ser, que é a orientação sexual, mas acabou sendo e é determinante aí na sua jornada profissional, por uma série de fatores. Como que o fato de ser lésbica impacta no seu dia a dia de trabalho, na sua convivência com colegas? A partir do momento em que você é uma mulher lésbica, você já gera um pouco, já uma tensão, assim. O ramo dos vestuários, ele é predominantemente de mulheres, né? Antigamente eram mulheres mais velhas, hoje em dia você vê muito jovens também, porque é de fácil acesso, né? É uma área assim que a demanda é muito grande, né? E tem rotatividade, então sempre precisa de profissionais ali. Mas ainda assim tem bastante mulher mais velha, né? E a partir do momento que você entra numa empresa assim, como um ser humano diferente, assim, né? Ainda mais que nem eu, assim, eu não sou o padrão feminino que a sociedade pede. Então, automaticamente, eles já criam um receio. Você cria um receio no ambiente de trabalho, assim, não por todas, mas por uma parte das colegas. E você tem que provar que você merece uma confiança, entende? Você tem que provar que elas podem brincar com você sem que você leve a sério, por exemplo, uma brincadeira e tudo mais. Então, sempre, em todos os lugares que eu trabalhei, eu tive que conquistar a confiança de muita gente, de, de, de entenderem que não é o fato de eu ser uma mulher lésbica que vai fazer com que eu entenda elas como a heterosidade delas, entende? De uma forma errada, assim, as brincadeiras e tudo mais. É que a orientação sexual é apenas uma parte do que você é, não é por isso que você vai tentar flertar e dar em cima de todas as colegas de trabalho. Acho que é nesse sentido, né, o desconforto. Sim, até porque, que nem esse último lugar que eu trabalho agora, eu vi que, por ser um pessoal mais jovem, as meninas elas tendem assim, elas têm aquelas brincadeiras, sabe? Tipo, você trabalha comigo, você é minha companheira aqui, vamos separar, vai ter divórcio, não sei o que lá. E a partir do momento que eu entrei, gerou aquele receio do tipo, comigo não podia brincar ainda, né? Tinha que ter
aquele trabalho para pegar a confiança delas, para daí elas falarem, não, posso brincar com você, eu posso conversar com você, você não vai me entender errado, digamos assim, sabe? Acaba sendo sempre um desconforto, né, inicial. Sim. Sim, até todo mundo comenta assim, fala, você era quietinha no começo, todo mundo é quietinho, né? Só que eu particularmente é muito por conta disso, muito por conta, eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa séria primeiro, isso parece que já vira automático na vida, em qualquer lugar que você vá. Mas dentro do trabalho, o dia a dia faz com que você prove que primeiro você é quieto, para daí elas entenderem que você é um ser humano calmo, normal, podem brincar e tal, para daí pegar a confiança delas para começar a interagir normalmente, assim como as outras. E você é uma mulher lésbica, cis, né? Então você se identifica com o gênero feminino, então frequenta o banheiro feminino. Já teve algum tipo de desconforto, de problema nesse sentido também, Fran? Já bastante, já bastante. Tanto que em muitas empresas, assim, empresas grandes que eu trabalhei, eu procurava ir ao banheiro em horários assim que não tinha quase ninguém, assim, sabe? Porque tinha empresas que tinham vestuários dentro, sabe, assim, vestiários, né? E tinha até local de banho e tudo mais. E sempre eu tinha que entrar de cabeça baixa e ir até o meu armário e tal, porque a partir do momento que eu entrava, outras colegas minhas também entravam, já ficava aquele, tipo, né, ó, vamos tomar cuidado aí que tem uma mulher lésbica no banheiro. Vocês separam o quanto isso é complicado? Assim, a questão do ir ao banheiro não se pauta pela necessidade fisiológica do corpo, mas sim pelo contexto ali da dinâmica do local de trabalho, de qual horário é mais movimentado, qual horário é menos movimentado. Isso é muito complicado, né? Porque a gente já cresce sabendo que a gente vai lidar com preconceito. Mas dentro do ambiente de trabalho é uma coisa que parece que é tão necessário e no fundo você acaba achando, se iludindo que não, que é tudo ali é serviço, trabalho e a gente está ali como colega e tal, mas não é bem assim que funcionam as coisas. E às vezes as pessoas que não são pensam que por conta de você não falar nada, tá tudo ok, sabe? Não, ela não sente nada, ela não liga e tal, mas não, é que pra gente infelizmente é rotineiro isso, é rotineiro você passar por esse tipo de situação e você tenta se adequar, né? E Fran, você consegue identificar de que modo essas empresas pelas quais você já passou, elas poderiam ter atuado de alguma forma, olhado para essa questão, porque imagino que não seja só você, né? Existem também trabalhadores gays, trans, né? Alguma postura, alguma medida que poderia ter sido tomada para atenuar esse sofrimento, esse desconforto ali, porque, gente, é um lugar onde a gente passa um terço do nosso dia de trabalho, do nosso dia, né? Então, no local de trabalho a gente passa um terço do nosso tempo lá. Então a gente precisa se sentir bem. Tem alguma coisa que você poderia apontar pra gente que poderia ter feito a diferença nesse sentido? Olha, sim, eu acho que nem é falado, a chave para o preconceito é a informação. As pessoas, elas não têm interesse em ter informação, não têm interesse em lidar com coisas novas, sabe? É muito desconfortável. E por parte do empregador também não tem interesse sabe? Não é uma coisa assim, nossa, importante para o empregador que esse público se sinta bem no ambiente de trabalho, se sinta confortável, e ainda mais em entrar em conflito com pensamentos religiosos, né, com o pessoal mais velho. Então, eu acho assim que a partir do momento que as empresas, que o empregador tiver o interesse em transformar o ambiente de trabalho num lugar realmente agradável para todas as pessoas e conseguir, sabe, fazer essa ponte de conhecimento entre o grupo ali que trabalha para eles, com certeza ajudaria demais, sabe? As pessoas, porque quando a gente fala, é uma coisa que eu particularmente com meus colegas, a gente sempre conversa sobre isso. Quando a gente fala,
Você está ali, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, eu tenho mais uma colega lésbica lá. É 2 contra 100, entende? Agora, quando é um deles debatendo entre eles, a gente se sente mais, sabe, mais assim, mais bem defendido, sabe, acolhido e tal. Então, lógico que teria meios deles estarem ajudando nesse processo, sabe, a amenizar tudo isso, que é que nem eu falei, não é porque a gente não fala, que a gente não expressa, que não acontece. Na verdade, são coisas assim que a gente releva. Mas, de certa forma, a gente, como ser humano, ainda não tem como relevar totalmente. Alguma coisa fica, né? Infelizmente, é isso. Fran, eu espero que, enfim, o tempo e a mudança da cultura, do comportamento, do pensamento torne as coisas mais fáceis para você. Eu sei que você tem ou teve já outros propósitos profissionais, outros caminhos, e que isso também pesou para impedir, né? Mas, enfim, eu espero que haja uma mudança no sentido de que as coisas se tornem mais fáceis, mais tranquilas, não só para você, como para toda a comunidade LGBTQIA+. E eu, sobretudo, agradeço a sua disposição de dividir essa história com a gente, que é muito importante. Imagina, eu que agradeço esse espaço, acho que é uma das ferramentas que a gente pode estar usando, né? Tá usando para combater isso, e eu espero que dê muito fruto ainda. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Legal. E a Fran tem também múltiplas facetas, né? Enfim, como eu falei, nós somos muitos, né? A gente não é só uma coisa. E você é compositora também. Componho, estamos aí numa jornada aí agora de 2 trabalhos, né? Dupla jornada, trabalhando numa empresa durante o dia, à noite compondo, final de semana, estamos na correria. E aí é claro que a gente vai aproveitar um pouco disso, aproveitando para assistir agora uma apresentação que foi gravada previamente, né, com uma composição da Fran. Muito especial, espero que todo mundo goste. Então vamos curtir aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Fran. Eu agradeço. Ô moça, cê sabe que tem um sorriso lindo, e deve ser por isso que cê vive sorrindo pra mim, que cê vive sorrindo pra mim. Olha, eu vou ter que confessar que antes de você aparecer, eu nem podia imaginar que a minha vida iria mudar. Mas tô mudado, e no que diz respeito a você, muito obrigado. Aos meus dias cinzas foi você quem trouxe cor, você quem trouxe cor. Que bom que você chegou, amor, meu pequeno colibri, no meu peito aqui pousou e fez de mim sua morada. Seja bem-vinda à sua casa, pode fazer o que quiser, porque agora em diante eu não quero mais nada. E que bom que você chegou, amor, meu pequeno colibri, no meu peito aqui pousou e fez de mim sua morada. Seja bem-vinda à sua casa, pode fazer o que quiser, porque agora em diante eu não quero mais nada. Que bom que você chegou. Muito bacana a composição da Fran. Obrigado por dividir ela com a gente. E eu convido você a acompanhar agora uma conversa muito legal que eu tive com o Dey Oliveira. Ele tem 39 anos e foi o primeiro homem transexual trabalhador da Petrobras a ter sua retificação de gênero validada dentro da empresa. Ele trabalha numa plataforma e o papo está imperdível. Dey, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para dividir um pouco da sua trajetória, né? E também porque essa troca, esse intercâmbio entre os ramos da indústria é muito importante, ainda mais um ramo parceiro aqui do vestuário, como o ramo químico. Valeu, viu? Eu que agradeço o convite. Legal. Daí, agora me conta uma coisa. A primeira
dúvida que bate na nossa cabeça é como é a aceitação de um homem trans não binário, que depois eu vou querer que você conte um pouquinho mais sobre isso, para explicar um pouquinho mais para quem ainda tem algumas dúvidas sobre esses termos, em um ambiente que é majoritariamente masculino, mas heteronormativo, né? Então, como que foi essa recepção lá? Se você já chegou após a retificação de gênero ou se esse processo de transição se deu com você trabalhando na plataforma, como que é isso? Então, na verdade, esse ano eu fecho 20 anos na Petrobras e até 2019 eu trabalhava numa refinaria no Rio Grande do Sul, né? Então, lá que eu, na verdade, digamos, saí do armário como uma pessoa trans, então todo aquele processo ficou lá. Aqui nas plataformas da Petrobras eu já vim como aqui só existe o Day Oliveira, só existiu o Day Oliveira, né, desde 2019 para cá. Então, na verdade ainda não é muito simples, tá? Vamos fazer alguns recortes aqui. Eu sou privilegiado em alguns pontos, primeiro por ser concursado da empresa, isso já é uma grande barreira, assim, um grande escudo, digamos. Eu sou branco, né? E sulista também. Enfim, tem alguns recortes aí que tu sabes muito bem que a gente precisa fazer. E a outra coisa também é que eu só tive coragem de sair do armário como uma pessoa trans, porque a gente não escolhe isso, né? Depois de ter muita segurança no meu trabalho. Porque, assim, eu não quero fugir muito do tema, mas quando a gente é LGBT, a gente tem que ser acima da média para ter alguma ascensão profissional. Isso é fato. Agora, como eu vivi outras letrinhas antes, né, que não eram assim compatíveis com o que eu sou, né, eu era visto como uma mulher lésbica, ainda assim era um pouquinho mais fácil de lidar, né? Agora, sendo uma pessoa trans, é curioso, só para explicar para o pessoal que está assistindo, é, eu atendo todas as plataformas da Bacia de Santos e algumas, eventualmente, de outras bacias. E então, tem muitas que eu ainda estou indo pela primeira vez, né? E, e sempre rola, assim, uma antipatia visual, né? Tipo assim, o que essa pessoa veio fazer aqui? Rola, que eu chamo de freak show, né? Tipo, metade da plataforma quer ver quem eu sou e, né, especular coisas. Eu, eu vou acabar falando sozinho aqui, porque eu vou, Não, se tu pode falar, quiseres. fica tranquilo. Fica Tá, tranquilo. Eu beleza. imagino que aquela coisa da curiosidade excessiva, inclusive sobre coisas íntimas que não se pergunta para outras pessoas que estão aí no padrão Exato. heteronormativo, né? Isso deve incomodar É, bastante. e até eu gostaria de incluir mais uma. É hétero cisnormativo, né? Porque tem Sim. isso. E machista, né? Ao contrário do Refi, assim, eu senti muita diferença dessa questão de machismo também do refino para a exploração e produção. É um ambiente muito mais machista do que o refino. Bom, enfim, voltando ao assunto. E fazendo um gancho com o que tu colocaste agora, essa questão de perguntas, né? De como eu costumo dizer assim que o que eu gostaria e acabo discursando sempre a mesma coisa nos lugares é que ser trans é apenas uma característica minha, como ser grisalho, ter os olhos verdes, enfim, sabe? Na verdade, as pessoas não encaram como uma característica ainda. Então, tem muita coisa para acontecer. E sim, perguntam sobre genitália, perguntam sobre procedimentos que eu nunca perguntaria para alguém. Já aconteceu o Uhum. caso de pessoas querendo botar a mão, Uhum. sabe? Tipo, o meu corpo não é público, ele é político, mas ele não é público. Eu faço eu sempre falo isso.
E, e também voltando àquela questão de ser acima da média, que eu acho que isso importa, que é uma das coisas mais difíceis nesse ambiente, de eu chegar numa plataforma para resolver algum determinado problema, enfim, sério, porque eu trabalho com assistência técnica, né, instrumentação analítica, e, tipo, disseram que vai ir um técnico especialista naquela atividade, e quando eu chego, tu que é especialista, tipo assim, claro que, daí, aliado a isso, né, essa descrença na nossa capacidade, a gente precisa ter um jogo de cintura absurdo, porque eles já acham que a gente é meio louco, né? E se a gente ficar botando banca de civil, é louco, cara, entendeu? Então, a gente tem que Uhum. ir na brincadeira, assim. Daí eu tenho sempre algumas expressões do tipo, as piores pessoas desse país usam terno e gravata, né? E gel no cabelo. Então, eu tenho que toda hora ficar me policiando para ter algum tipo de reação Você foi serena. construindo mecanismos, né, para se impor, mas também não se indispor, para também sua vida não virar um inferno ali dentro, né? Exato. E é legal, assim, tem um lado legal também, que eu costumo dizer que é a minoria, mas muitas pessoas são muito legais comigo no sentido de querer entender, de quebrar os seus próprios preconceitos. E, cara, assim, eu que vivia numas... A gente vive nas nossas bolhas, né? As pessoas misturam orientação sexual com identidade de gênero, com tudo, assim, né? Então, tem essa questão muito forte de preconceito, piada, né? Que eu já peguei muitas piadas também. Normalmente são piadas falocêntricas, né? Eu não preciso nem explicar. E, e por outro lado, tem algumas pessoas que eu consegui, né, criar vínculos que me viram como um profissional. E tem esse lado, assim, como eu faço uma atividade muito específica, eu vou usar uma frase um pouquinho ruim, mas eles tiveram que me engolir, assim. Então, no final das contas, eh, ser acima da... Tem tudo isso, né? Tem que ser acima da média, não pode ser maluco e ficar criando caso nas plataformas. Não E sei se... você falou da diferença do machismo, né? Que você enxerga a plataforma como um ambiente muito mais machista do que a refinaria. E na questão, aí você já se apresentava anteriormente como uma mulher lésbica, né? E depois como um homem trans. Você sentiu a diferença no peso do preconceito, da discriminação, das barreiras após essa transição? Sim, teve uma diferença muito, muito grande, principalmente no que diz respeito ao meu trabalho, né? Assim, não vamos chamar o cara para reunião, porque, né, é aquela coisa toda. Teve uma questão muito forte, muito pesada para mim. Até não quero entrar em muitos detalhes, né, porque envolve gerências, enfim. Mas não foi tão simples. Daí tinha a questão do vestiário, daí tinha e banheiro. Eu vou te falar um negócio, cara, que eu acho incrível. Todo mundo se preocupa com banheiro, né? E eu fico Uhum. pensando o que eles acham que a gente faz no banheiro, além de... Eu faço 3 coisas no banheiro. Uma delas é lavar a mão, né? As outras não preciso explicar. Então, tem toda essa mística. E muita gente parou de falar comigo, sim, depois que eu me assumi como uma pessoa trans. Muita gente parou de falar comigo, de se relacionar comigo. Estou falando do ambiente De trabalho. laboral, tá? É isso, de trabalho. Isso aconteceu. Muita gente não. E na plataforma tem... Eu penso umas coisas malucas, assim, tipo assim, para mim, a gente é muito resultado, assim, a média das pessoas que convivem com a gente. Então, como é um ambiente confinado, as pessoas todas se conhecem, todas são do mesmo grupo, passam Natal, enfim, ficam juntas muito tempo e tem uma troca muito pequena. Eu acredito que vai concentrando isso, não sei te explicar muito bem, parece que concentra. Eu estou escutando em plataforma piadas da década de 90, que eu achei que eu nunca mais ia escutar. Eu chamo de piada, mas sabe muito bem que não é, né? Não Não são é piada. piadas. Se alguém não acha graça, não é piada. E, e tem isso. Aí,
como eu falei da década de 90, hoje, isso é uma sensação minha, né? Eu sinto que as pessoas trans hoje é mais ou menos os gays da década de 90, que todo mundo fazia aquela mística, né? Então tem muito dessa coisa de mística, de, nossa, o que é isso? Aconteceu, é, teve um dos meus embarques, que eu fiquei no escritório esperando a documentação para poder iniciar os trabalhos, quando eu vi estava lotado de gente. As pessoas foram me ver, Como tipo, se você estivesse numa exposição, né? exatamente. Para ser visto. Ah, a gente veio aqui te conhecer, tá, mas é por quê? Sabe? Tipo, Uhum. então acontece muito disso. E daí você tem um trabalho, né, que exige uma formação muito específica. Quando a gente conversa especialmente com mulheres trans, a gente ouve a dificuldade da formação profissional, de se manter no estudo, de, né, às vezes terminar o ensino fundamental ou médio, depois ingressar no ensino superior, e às vezes mesmo com diploma, conseguir um trabalho na área. Você entende que teria sido diferente se tivesse que buscar essa formação já depois de se colocar, de se apresentar como um homem Olha, trans? Foi um com- privilégio foi um privilégio, sem dúvida. se E formar antes? quer dizer, se eu pensar aqui na resposta, porque não é um privilégio, porque eu tive que performar muitos anos da minha vida uma coisa que eu não era. Então não dá para chamar de muito privilégio, não. Nesse ponto, né? Na minha vida pessoal. A gente performa tantos anos uma coisa que a gente não é, que acaba dando uma confusão na cabeça. Mas, e por que eu performei tantos anos? Porque eu tinha medo justamente disso, né? Uhum. E hoje, na prática, que eu sou vinculado a alguns movimentos de homens trans e pessoas transmasculinas, eu vejo amigos completos, assim, com formações excelentes pessoas, caráter, aquela coisa toda, e quando chega na entrevista lá, são barrados. Por quê? Porque as pessoas não querem lidar com isso, sabe? As empresas não querem lidar com isso. Eu não sei qual seria o meu destino se eu não tivesse um concurso público, sabe? Eu não sei. Isso eu não posso prever. Mas normalmente não querem lidar muito com isso. A não ser que seja uma grande empresa, né? E eu não vou citar nomes de empresas aqui, que querem ter no seu portfólio essa história de diversidade, e a gente Uhum. sabe que isso acaba favorecendo os negócios, É uma enfim. exigência, principalmente das que se relacionam com o mundo, né? É praticamente uma Exato. exigência, né? E a Petrobras, eu acho que também entrou nessa onda, né, de diversidade. Eu fui o primeiro transmasculino a ter o nome retificado na empresa, né? Então isso também já é alguma coisa, né? Daí eu virei meio que garoto propaganda desse rolê aí. Uhum. Mas e assim, eu falei garoto propaganda. Eu sei exatamente assim quais são as motivações da empresa enfim, mas ao mesmo tempo isso fez com que muitas pessoas trans dentro da companhia tivessem coragem de fazer o que eu fiz, né? Então, Uhum. se uma pessoa só já conseguiu se libertar, e porque no passado a Petrobras, e tu falaste de mulher trans já é um recorte mais profundo ainda, né? Porque tem um estigma de mulheres trans travestis na sociedade que é absurdo. Tem uma colega nossa que há uns 7, 8 anos, ela pediu demissão, porque não tinha coragem de abrir a identidade de gêneros dentro da companhia, né? Então, acho que a gente já deu uma avançada nesse sentido. Day, e agora me tira uma dúvida assim que acho que é importante para o perfil, assim, para o objetivo pedagógico também do nosso programa, né? A gente já falou bastante sobre transexualidade em outros episódios, né? Mas você se coloca como um homem trans não binário. O não binário normalmente a gente associa que é que não tem a identificação nem com gênero masculino nem com gênero feminino. Mas no seu caso, o homem trans, a gente já associa ao masculino. Então explica um pouquinho para a gente esse conceito. E eu só preciso falar inicialmente, né, que eu não represento as pessoas trans. Eu estou Claro, representando aqui a minha claro. experiência e a minha
meu sentimento em relação a isso, né? Não, porque tem muita gente aí que fala em nome que, enfim. Ah, é primeiro que o binarismo de gênero já é uma coisa muito o branco, o preto, o café, leite, aquela coisa, né, homem, mulher. E eu acredito, como as pessoas não sabem exatamente o que é não binário, assim, e eu concordo que pensando assim, não é nem para um lado nem para o outro, né? Mas na verdade é um espectro não binário. Então a gente tem que parar de ver identidade de gênero como pontos, mas ver como uma reta mesmo, né? Então, Uhum. dentro desse intervalo, tem várias nuances. Existem não binários, que é o meu caso, seria demi-boy, né? Existe demi-girl, existe agênero, apogênero, pessoas que não se identificam com nenhum, ou se identificam com os dois. Então, esse miolo, digamos assim, é muito diverso. E eu me coloco como uma pessoa transmasculina porque eu estou mais para esse lado, mas eu não me vejo como um homem trans. É, mas Legal. é isso, faço assim. Day, muito obrigado. Essa inteligência emocional, essa clareza com que você expõe ajuda muito. E também, assim, o seu depoimento é, é importante por diversos fatores, inclusive por reiterar a importância de uma Petrobras pública, né, estatal Exato. forte, impulsionando aí o desenvolvimento industrial do Brasil, a autonomia brasileira e, em breve tempo, voltar a discutir essas questões que são importantes para a gente avançar por outros caminhos, como na questão de gênero e das diversidades sexuais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço e sucesso no programa. Legal, valeu, Dei. Até. Até. Estamos de volta com Nós Vestimos Todas as Cores. E o papo segue aqui no programa de hoje com o psicólogo Marcos Hammer. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite de vir aqui dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Eu que agradeço o convite e é uma honra porque esse é um tema necessário a ser discutido. Com certeza. A gente ouviu alguns depoimentos muito importantes aqui já no programa de hoje sobre como pode ser doloroso, né, ser um LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. E ele, com a experiência profissional, vai poder contribuir bastante com a gente no sentido de a gente refletir, né? Quais são as consequências, especialmente para a saúde emocional desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, quando se expõem a um ambiente de opressão, de preconceito e de violência, né? Às vezes não física, na maioria das vezes não é física, mas uma violência que machuca muito, né, doutor? Sim, eu acredito que dentro do ambiente de trabalho a gente acaba trazendo as questões das relações sociais para dentro do trabalho, porque é um núcleo que está dentro do mundo social. E nessas questões a gente vive num mundo culturalmente machista, heteronormativo, né? E, consequentemente, isso resvala dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a pessoa, né, a homossexualidade, é colocada dentro do ambiente de trabalho como uma forma de opressão, né, o que acontece? O indivíduo começa a entrar num processo de adoecimento. Um adoecimento psíquico, porque nem sempre é velado essas questões, né, do preconceito, da discriminação. São piadas, são, né, principalmente nos grupos, são exposições, né, e muitas vezes como essas pessoas vão reagir, né? Hoje a gente sabe que muita gente acaba entrando num processo de se esconder, né, para que haja um processo de vida normal dentro do trabalho, né, e começa a entrar no processo de adoecimento, porque na realidade ela acaba se tornando invisível aos olhos do grande grupo, né? Consequentemente, quando se torna um ser invisível, você não tem direito à promoção, você não galga nas relações da empresa, né? E isso é horrível. Fora as questões do adoecimento psíquico, ansiedade, depressão, tem casos de síndromes do pânico, né? Por quê? Porque depende do grau em que a violência vai acontecer. Porque a violência é psicológica, mas também é estrutural, né? Como que as estruturas das relações de trabalho acontecem? Né? Como que essa estrutura está montada nesse processo? Porque a relação indivíduo dentro do coletivo, não adianta a gente falar que não há, porque às vezes há uma piadinha, mas eu tenho amigos homossexuais.
sim, né? Não justifica você achincalhar uma pessoa ou expor essa pessoa, né? E essa pessoa, às vezes, ainda acaba fazendo o quê? Se colocando de uma forma contida, se escondendo, né? Não vivendo o seu ser mesmo, né? Vestindo uma armadura, uma carapuça, para quê? Para que ela possa sobreviver dentro daquele ambiente de trabalho. Tem aquela coisa do estigma, né? Do estranho, o esquisitinho ali do trabalho, que fica mais quieto, como se isso fosse a causa e não a consequência de um contexto, né? Exatamente, né? É estigmatizado já, né? E assim, expõe a pessoa e a pessoa começa a ficar isolada, né? Então é aquela pessoa que assim, não participa, não vai nas festas, né? Então essas relações começam a ficar complicadas, por quê? Porque ela muitas vezes acaba se isolando, né? E não percebe que é o próprio grupo que está fazendo isso, né? Está sendo um bode expiatório daquele grupo e acaba se isolando. E aí começa a ser esquisito. Ou então, né, tem aquela situação do violento, né, agressivo. Não pode falar nada, não pode brincar. Quando a reação é uma postura mais impositiva, de olha, não tolero isso não, aí vira o briguento também. É um outro lado, né, desse problema. Eu acho que quando as pessoas são mais assertivas nas colocações de não aceitar esse tipo de coisa, é o que acontece que se fala hoje, né? É mimimi, né? Mas a pessoa não sabe como que bate aquilo lá dentro dela, qual é a dor que ela sente, né? Como que ela passa por isso. Então se torna o que usa hoje mimimi, é tudo mimimi. Não, e eu acho que assim, essa situação de você ser impositivo no seu ponto de vista é necessário, entendeu? Para que você estabeleça relações de limite também, né? Porque, olha, eu também tenho o meu limite, né? Então assim, você tem o seu ponto de vista, mas eu tenho o meu e eu vou colocar. E esse é o meu limite, tá tudo certo. Doutor, para esses trabalhadores e trabalhadoras que estão aí sofrendo na empresa por conta da discriminação, qual seria o caminho? A gente sabe, né? Um acompanhamento terapêutico, psicológico, mas nem sempre isso é oferecido pela empresa e também pelo sistema público de saúde. E muitas vezes os trabalhadores não têm aí condições também de custear esse tratamento, né? Eu acho que as empresas elas têm que ter, né, uma parceria com as questões, com os equipamentos de saúde, para poder encaminhar, para poder que essas pessoas também vão fazer um acompanhamento, façam um acompanhamento psicoterapêutico, né? Mas também a empresa tem que ter todo um processo de gestão onde, né, erradique esse tipo de coisa. Porque hoje é inadmissível uma empresa, né, num processo seletivo não aceitar homossexuais. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei a estagiar numa agência de emprego, num processo seletivo, eu era entrevistador, existia isso, existiam fichas, né, porque eram fichas, escrito, não aceitamos homossexuais, não aceitamos negros, e eu achava aquilo já um absurdo, né? Então, assim, isso faz muitos anos. E hoje é surreal se uma empresa tivesse esse tipo de... E a gente sabe que existe. Então, como é que essa gestão trabalha, né? Como que é as relações humanas desta empresa? Porque RH não é só departamento pessoal, são as relações humanas, né? E eu acho que tem que ter um processo de gestão, eu acho que capacitação, processo de educação, discutir principalmente com a equipe, né? Eu acho que fazer uma gestão participativa nesse sentido. E levar esse assunto não só para quem sofre violência, mas para quem também reproduz essa violência, né? Não pode ficar restrito aos homossexuais, aos LGBTQIA+, de modo geral. Sim, sim, porque assim, as pessoas fazem uma piada, por exemplo, é uma piada, né? Mas ela não percebe que ela está dentro de uma estrutura que traz, que carrega, que já tem esse escopo discriminatório, né? E assim, e ela também tem que ser trabalhada, porque ela precisa entender essa dinâmica, porque muitas vezes a pessoa está inserida nesse mecanismo né, dessa estrutura mesmo discriminatória, e ela acha que é comum. Porque uma sociedade heteronormativa, você fazer xiste com uma pessoa que é homossexual, é normal uma brincadeira. Não, não é. E muitas vezes as pessoas não se percebem, né? Então, o que precisa? Também trabalhar esta pessoa, né? É como a gente falar do racismo. A gente precisa ser não racista e discutir todas essas questões, né? Porque assim, ela passa a entender onde ela vive, essa estrutura que é massificante para gerar preconceito e discriminação. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições e reflexões que enriqueceram muito o nosso papo aqui hoje, viu? E o episódio de hoje fica por aqui.
Mas não deixe de acompanhar os anteriores e os próximos também nos canais do Nós Vestimos Todas as Cores. A gente espera ter contribuído mais um pouquinho para que o local de trabalho seja um ambiente acolhedor e digno para todo mundo, sem deixar ninguém de fora. Até a próxima!